Muito boa tarde, queridos ouvintes. Estamos começando mais uma vez pela Vibe Mundial, o programa Fique na Pergunta. Hoje, um programa especial, com 1 hora de duração, né? Começando meia hora mais cedo, 5 da tarde. Muito obrigado a você que sintoniza, então, os 95.7 FM da Vibe Mundial e também aqueles que sintonizam os 660 do AM. Nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo aplicativo, pelas plataformas digitais, né? Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram transmissão ao vivo pelo Instagram da Eliane. Estamos também sendo transmitidos pelo Facebook da rádio. Então, quem está acompanhando pelo Facebook da rádio, então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Edgar Binha, sou terapeuta integrativo, facilitador de ferramentas Access Consciousness e estou aqui com a minha esposa, minha amada esposa, Eliane Bin, que também é terapeuta integrativo, também é facilitadora de ferramentas Access Consciousness. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Jean da Técnica. Boa tarde, ouvintes. Pessoal que está nos acompanhando pelas lives, Facebook, Instagram. Boa tarde a todos. Queridos ouvintes, antes de começar a falar do tema de hoje, como de costume, a gente vai passar os nossos contatos para que vocês possam interagir conosco. Mandar mensagens, perguntas, sugestões de temas de programa. Para você entrar em contato com a Eliane, o número é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e para mandar mensagens para mim, o número é o 11 97274 7997, 11 97274 7997. Muito conteúdo que nós trazemos aqui para a rádio, vocês também podem ter acesso nas nossas redes sociais. Então, se você ainda não segue a gente, não acompanha a gente pelas redes sociais, acesse o Instagram, acesse o Facebook, o YouTube, faça uma busca lá por Eliane Bin ou por Edgar Bin, para que a gente possa estar em contato, para que a gente possa estar se relacionando também pelas redes sociais, tá? Então, entra lá, acessa Instagram, Facebook e o canal do YouTube também, o canal do YouTube do programa, o canal do YouTube da Eliane também, que está no ar agora. Então, nós queríamos convidá-los a nos acompanhar. O programa de hoje, queridos ouvintes, traz um tema bastante interessante, bastante complexo também. A própria palavra já é complexa, né? Ruinzinha de falar que tudo essa palavra. Queridos ouvintes, o que vem à mente de vocês quando vocês pensam na palavra vulnerabilidade? Será que você pensa em situações associadas à fragilidade? Você pensa em fraqueza quando houve vulnerabilidade? Será que você pensa em algo que deveria ser fortemente evitado, querido ouvinte? Qual é o sentimento que vem à sua mente quando você ouve a palavra vulnerabilidade? Será que é medo? É vergonha? É incerteza? É insegurança? E se disséssemos para você que a sua maior potência, que a sua maior força vem da sua vulnerabilidade, você acreditaria? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos falar como a vulnerabilidade atua nas nossas vidas. Vamos passar para vocês uma ferramenta poderosa para lidar com a vulnerabilidade de forma que seja possível reconhecê-la e aceitar a potência que ela é na nossa vida. Não é, Eliane? Edgar, é isso mesmo. E todo ser humano tem a necessidade de pertencer a um sistema. As constelações familiares mostram muito bem isso, como que a exclusão pode ser prejudicial a um sistema. Por quê? Obviamente, aqueles que se sentem excluídos têm uma carga muito pesada e se julgam constantemente para provar que, de fato, eles são diferentes. E, sendo diferentes, eles não podem pertencer àquele sistema onde todos são, entre aspas, iguais. É nesse momento que entra o ego, com toda a sua força e com todo o julgamento possível para provar o quanto você tem defeitos, para provar que, de fato, você é diferente das outras pessoas.
No nosso segundo programa aqui na rádio, que ocorreu no dia 14 de setembro do ano passado, de 2019, nós contamos o que aconteceu conosco na nossa estreia. O Jean lembra, né, Jean? O Jean ficou assustado. Nós falamos sobre como a resistência vai fazer de tudo para provar que você tem razão. Se você quiser saber mais sobre a resistência que nós falamos, entra no nosso canal do YouTube, que lá tem um programa completinho sobre esse tema. Explicando melhor. Nesse programa, eu contei para vocês um pouco da minha história. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Desde criança, muito calada, muito envergonhada. Na primeira série do Fundamental 1, antigo primário, e falando assim, vão descobrir minha idade, né, Edgar? É verdade. Ela ficar quieta. Primário é antigo, hein? Primário deixa quieto. Bom, continuando. A professora chamou a minha mãe e recomendou que ela procurasse um neurologista, porque a professora estava convicta que eu tinha algum problema, né? Que eu tinha algum problema neural, que não estava, algo estava errado, né? Por quê? Toda vez que ela me chamava, ela falava meu nome, ou ela só olhava para mim, eu entrava em pânico. Eu ficava tão nervosa, eu deixava as coisas caírem, eu gaguejava, eu não conseguia falar. Era um pânico, era um horror. E constantemente, aquele momento de eu ir para a escola, aquele me causava muito mal. Eu ia para a escola, muitas vezes, passando mal, com dor de estômago, com indisposição, de tanto medo de ter que ir para a escola e falar com a professora, caso ela me chamasse. Olha que situação. E assim foi, né? Bom, eu fiz os exames, estava tudo normal na época, não deu nada, né? Mas aí fui crescendo, né? Fui levando a minha vida e eu tinha vergonha de tudo. Na faculdade, eu sofri uns 2 anos antes de ter que apresentar o meu trabalho de conclusão final. Só em pensar que eu ia ter que falar numa banca, e no meu caso, que era um curso de Direito, uma banca composta por professores, que era formada por um juiz, um desembargador e um promotor. 2 anos antes eu comecei a sofrer. Eu falei, eu vou abandonar o curso porque eu não vou fazer, eu não vou apresentar, não vou falar. Lembro bem dessa fase. Lembra. Na vida profissional depois também não poderia ser diferente, né? Eu falava muito bem quando era eu e um cliente, no máximo 2, 3 clientes. Mas se tivesse um grupo, né, ou então numa audiência, nossa, era muito sofrimento, mas era muito sofrimento mesmo. Sim, a audiência que ia acontecer no fim do mês, um mês antes, eu começava com gastrite, passando mal, ficava doente, era muito sofrimento. Na família, então, né, sempre me coloquei num lugar de silêncio. Mesmo quando eu não concordava com alguma coisa, eu não demonstrava minhas vontades, meus anseios, minhas tristezas, enfim, sempre me calei. No início da minha carreira, como vocês já perceberam, eu sou advogada, eu fui convidada na época para dar aula em cursinhos preparatórios para o exame da ordem. Eu fiquei 2 semanas e não aguentei. Saí assim, correndo, desesperada, que eu falei, isso não é para mim, né? Bom, aí, né, ao longo da minha vida eu fiz vários estudos numerológicos, fiz leitura de mapa astral, fiz leitura de mapa astral cabalístico e sempre vinha a mesma leitura. O seu propósito de vida, Eliane, é a comunicação e a vulnerabilidade. Oi? Como assim? Né? Como comunicação, como vulnerabilidade, né? E por que estou dizendo isso, tudo isso para vocês? No nosso programa de estreia, tivemos um problema técnico na hora da minha fala. Lembra, Jean? Né? E nós recebemos mensagem, quando acabou o programa, dizendo que a voz de Edgar estava ótima. A minha estava perfeita, mas você não dava para ouvir nada. Mas a voz da Eliane, e ainda eu recebi mensagem assim,
Parece que ela está falando dentro de uma Dentro de uma garrafa, garrafa. dentro de uma caixa. Veja, ouvintes, que interessante. Durante minha infância, até a minha adolescência, eu ouvi meu padrasto dizer: fala para fora. Parece que você tem uma batata na boca. Parece que você está falando dentro de uma garrafa, dentro de uma caixa. Ele falava que eu tinha a língua presa. Pois é. E sabe o que é pior? Eu acreditava nisso. Eu não falava porque eu comprei esse ponto de vista que eu não sabia falar. Que minha voz era ruim, que eu tinha a língua presa de fato. Então eu não queria me expor por medo, por vergonha, por insegurança. O Axis nos diz que nosso ponto de vista cria nossa realidade. E aqui eu chamo a atenção para o ponto de vista que temos, que sabemos que temos, e aqueles pontos de vista que não sabemos que temos, que estão no nosso subconsciente. E nós nem imaginamos que temos. E tudo que eu acabei de falar aqui para vocês, até pouco tempo, eu também não sabia. Estava tudo lá no meu subconsciente. Por isso, as gastrites, mal-estar, nervoso, passando mal, criava situações mesmo de debilidade, né? Sempre tinha um evento que eu tinha que me comunicar. Pois é, a física quântica nos diz que criamos realidades a partir daquilo que resistimos. Veja o nosso programa de estreia e veja como a resistência tentou. E eu digo tentou porque quando você tem consciência, você não deixa ela te dominar. A resistência tentou, né, Edgar? Tentou provar que eu estava certa. Sim. Quando me auto-julgava. Bom, feita essa introdução, o que tem tudo isso a ver com vulnerabilidade, Edgar? Bom, já deu para ver, né, querido ouvinte, que a vulnerabilidade está demonstrada aqui, porque a coragem de estar vindo na frente de um microfone numa rádio que fala para centenas de milhares de pessoas contar essa história já é uma demonstração de como a gente tem que assumir, né, esse nosso lado imperfeito, porque perfeição não existe, né? O conceito de perfeição em si é um implante, é uma coisa que foi colocada na nossa mente para que a gente pudesse acreditar em coisas que não fazem o menor sentido, não têm a menor importância, né? E por que é tão desafiante assim assumir a nossa vulnerabilidade? Porque, como a Eliane disse, o medo, a vergonha, a incerteza, tudo isso vai te dominar, vai te limitar. Como limitou a vida da Eliane por muito tempo. A Eliane deixou de fazer muita coisa, ela poderia ter feito muita coisa interessante, muita coisa legal, poderia ter sido muita contribuição há muito tempo, mas essa limitação bloqueava as ações dela. Porque tudo aquilo que você ouviu desde criança contribui para você acreditar na imagem que fizeram você acreditar que tem. Contribui para você ter um repertório de julgamento, de auto-julgamento, e que você vai realmente ter certeza que aquilo é verdade. Você vai ter certeza que aquilo é o que é e você não vai abrir mão desses julgamentos. Você não vai abrir mão dessa autoimagem que você construiu. Essas crenças que colocam em você para que cada minuto você se sinta cada vez menor, cada vez mais inferiorizado, provando, né? E a resistência entra exatamente nesse ponto para provocar eventos na sua vida que provem que você tem razão em achar que você é ruim, que você é pequeno, que você é incompetente, que você não consegue, né? A resistência entra exatamente para isso, para provar que você é ruim, que aquilo é real. Isso tudo vai construir um indivíduo cheio de opinião, cheio de ponto de vista fixo, cheio de gosto disso, não gosto daquilo. Tudo que pouco a pouco vai formando uma, entre aspas, percepção da sua identidade. Por que eu digo entre aspas? Primeiro, porque essa não é a sua identidade real, né? Nós somos seres infinitos, querido ouvinte. E um ser infinito não se forma a partir de crenças e de limitações. Isso precisa ficar muito claro.
Um ser infinito é muito maior do que um conjunto de crenças e limitações. Em segundo lugar, porque as pessoas muitas vezes não estão conscientes disso. Elas estão funcionando no piloto automático, como a Eliane funcionou ao longo de toda a sua vida. Por que ela não se posicionava? Por que ela não falava nem dentro da própria casa, nem junto aos seus familiares? Porque ela funcionava no piloto automático. Ela se trancava, ela se fechava. Eckhart Tolle, um autor incrível, recomendo muito a leitura dos livros dele, diz que as pessoas não passam de pensamentos que foram reunidos de maneira precária. Pensamentos que não contêm nada além daquilo que ela vai chamar de identidade egóica. Em geral, quando alguém diz eu, ela está se referindo a essa construção mental e não àquilo que a pessoa realmente é. O ego vai fazer de tudo para defender esse status do eu. No momento em que nós estamos defendendo esse eu imaginário, esse eu que só existe no nosso pensamento, ele nos diz que nós podemos assumir a nossa vulnerabilidade. Para defender esse eu, nós levantamos barreiras, nós julgamos e nós fazemos algo muito pior, nos auto-julgamos. É como se todos os dias, antes de sair de casa, a gente vestisse uma armadura. Afinal de contas, né, querido ouvinte, a gente vai concordar que nós temos que estar protegidos nessa realidade, né? Já que nós vivemos numa sociedade cheia de competição, de violência, de intolerância. Então a gente tem que estar protegido, a gente tem que estar preso numa armadura. Então, eu tenho que usar essa minha armadura para me proteger. Mas a gente se esquece de duas coisas muito importantes. Edgar, antes de você falar dessas duas coisas muito importantes, eu posso fazer um convite para os nossos ouvintes? Sem dúvida. Então, só um parênteses aqui. Amanhã, dia 19, domingo, nós vamos ter o curso de barras de axis com o Edgar, né? É uma classe que está bem interessante. Nesse curso você aprende a correr as barras, auto-aplicar as barras. Você aprenderá mais de 10 ferramentas que vão expandir a sua vida, vão expandir a sua consciência, né? Como as que nós estamos dizendo aqui, né? Como que é transformador. Inclusive, a ferramenta de como fazer perguntas para utilizar no seu dia a dia e transformar de fato a sua vida, né? O nome do nosso programa é Fique na Pergunta, que é uma das ferramentas do Axis. E é essa ferramenta que te propõe, que te convida para você fazer novas escolhas na sua vida. No dia 27, na outra segunda-feira, teremos o curso de barras de axis também com a Bárbara, com a nossa filha. Também, né? Esse curso dá certificação internacional, então você se torna praticante de barras de axis em mais de 175 países. É interessante a gente fazer um adendo nesse convite, que é o seguinte, gente. Por que a gente está colocando esse convite exatamente nesse momento? Porque a gente está falando da vulnerabilidade. A coragem de estar vindo aqui, na frente desses microfones, né? Revelar a nossa história, contar para vocês como isso é transformador, vem exatamente deste curso. Foi esse curso que mudou toda a história das nossas vidas. Foi esse curso que fez com que a gente reconhecesse o ser infinito que nós somos. Foi esse curso que fez com que a gente pudesse colocar a nossa vida para fora. Ser quem a gente realmente é. Exatamente. Sem a preocupação do que é que vão pensar ou deixar de pensar, os julgamentos que a gente ia estar recebendo e tudo mais. É verdade. Nós tínhamos já, né, uma bagagem, tanto eu quanto o Edgar, a gente já estuda há muito tempo, né? Constelação, cabala, hipnose, né? Então, tudo isso serviu de base, mas, de fato, o curso de barras de axis traz uma consciência, assim, que é para cada um, não tem uma receita. A gente não vai falar para cá, usa isso que vai mudar tal coisa, não. É como a ferramenta, aquilo, usando na sua vida, você desperta, né? E vem muita coisa interessante mesmo. Então, se vocês tiverem interesse, querer mais informação, entre em contato conosco,
né? Nós vamos dar toda a orientação, passar toda a orientação de atendimentos, de cursos. Os nossos sites, lá vocês encontram nossa agenda com palestras, workshops, os atendimentos sociais, uma vez por mês a gente realiza um atendimento social de barras de axis, atendimento com hora marcada. Visite o nosso site. O endereço é www.elianebim.com.br ou www.edgarbim.com.br. Lembrando que o BIM se escreve da forma mais simples possível, B de bola, I de irmã, M de Maria. E outro convite também, se você não é de São Paulo, né, mas gostaria de levar o barras de axis para a sua cidade, muitas cidades a gente percebe que ainda não tem facilitadores, né? Então, entre em contato conosco também, que nós teremos o maior prazer de levar o curso de barras até vocês, tá? Para mandar mensagem para mim, o número é 11 98420 9959 e para mandar mensagem para o Edgar, o número é 11 97274 7997. Outro convite também que a gente faz é para que vocês acessem o site do Axis Consciousness. Lá tem muita matéria, tem muitos vídeos explicativos, é bem interessante. Então, o endereço do Axis é axisconsciousness.com, ou, se vocês acharem difícil de escrever, entre no nosso site, que lá também tem um link do site do Axis. Do site do Axis, exatamente. Voltando à vulnerabilidade, queridos ouvintes. Então, nós dizíamos que nós ficamos, né, presos em uma armadura que pretende nos proteger de uma realidade, né, de uma realidade que está aí, que é desafiadora, que é repleta de competição, de violência, né, situações que fazem com que nós tenhamos que nos cercar, né, de proteção para seguir adiante, para cumprir as nossas obrigações, os nossos propósitos, né, seguir com os nossos objetivos. Mas a gente se esquece de duas coisas importantes, né? A primeira coisa é que as nossas escolhas criam a nossa realidade. Como a gente acabou de falar, as nossas escolhas criam a nossa realidade. Então, quando eu saio de casa vestindo a minha armadura, o que eu estou dizendo para o universo, Eliane? Estou pronto para o combate. Estou pronto para o combate. O que o universo vai entregar para a gente? Situações de combate, né? Se você está pronto para a briga, então toma lá a briga. Então você vai encontrar todo tipo de situação que fará com que você entre em embate. O universo entende o recado, gente. E aí o que acontece? Quando chega no final do dia, você está energeticamente acabado e não entende por quê. Porque foi luta atrás de luta. Luta atrás de luta, né? Aquela história, matando um leão por dia. De fato, você vai matar um leão por dia. E se não for um bicho mais bravo, mais violento ainda. Depois a gente não entende por que está sem energia, porque está cansado. E o segundo ponto é a ideia de que quando eu estou com a minha armadura, eu estou protegido. Essa ideia é completamente falsa, gente. Porque só tem uma coisa que é capaz de proteger a gente. É a consciência. Quando você está consciente da sua realidade, quando você está consciente da sua vida, só isso é suficiente para te manter protegido diante de qualquer situação na sua vida. Tá? A gente vai fazer um rápido intervalo, querido ouvinte, e daqui a pouco a gente volta com mais Fique na Pergunta, com mais vulnerabilidade. Até já. Estamos de volta, queridos ouvintes. Então, para quem sintonizou a Rádio Mundial agora, meu nome é Edgar Bin, sou terapeuta integrativo, facilitador de ferramentas Axis. Estou aqui do lado da Eliane Bin, minha esposa, que também é terapeuta integrativa, facilitadora de ferramentas Axis. E nós estamos hoje falando sobre vulnerabilidade, né? E a gente tem aí agora, então, uma ideia já apresentada, né, de que a vulnerabilidade é, seguramente, a sua maior potência, a sua maior força. E a gente dá sequência agora com esse tema, com uma outra abordagem sobre a vulnerabilidade que muita gente, acho que, nunca parou para refletir, para analisar. A vulnerabilidade, antes de tudo, é um ato de honestidade. Um ato de honestidade, sobretudo,
com as pessoas com quem você ama. Sabe por que eu digo que assumir a sua vulnerabilidade é uma atitude de honestidade? Porque muito da admiração e do amor que as pessoas têm por nós vem da imagem que elas constroem sobre nós. E quanto mais próximo da realidade essa imagem for, mais perto de amar a nossa essência essas pessoas também estarão. Quando você fica interpretando um papel o tempo todo e as pessoas admiram você, na verdade elas não estão admirando você. Elas estão admirando aquele personagem que você criou. Aquele homem ou aquela mulher não são você na essência. E os seus entes queridos, as pessoas com quem você se relaciona, acabam gostando de alguém que não existe. Por isso que assumir a sua vulnerabilidade, assumir as suas imperfeições, é, acima de tudo, um ato de honestidade. Por isso que assumir a vulnerabilidade jamais foi sinônimo de fraqueza, mas sim sinônimo de coragem. É quando você se mostra imperfeito para o mundo que você se torna alguém forte. Até porque é muito mais desafiante, querido ouvinte, assumir para as pessoas as suas dificuldades e as suas fragilidades do que posar de fortão para todo mundo, né? Tudo bem, mas como é que eu posso assumir essa minha vulnerabilidade? Você deve estar se perguntando a esse momento. Então vamos dar alguns exemplos para a coisa não ficar tão abstrata, né, Eliane? Para além do exemplo que você já deu, para quem já está acompanhando o programa desde as 5 da tarde, nosso programa hoje tem 1 hora de duração, começou mais cedo, e a Eliane já apresentou um caso muito interessante da história da vida dela, e agora eu vou apresentar um da história da minha vida. E aí, nesse momento, eu quero falar mais diretamente com os homens. Muitos homens cresceram com a obrigação de serem fortes, de serem aquela rocha sobre a qual se constituem os alicerces da família. Por isso, homem não pode dar sinal de fraqueza. Se der, haverá um colapso geral, né? A família vai desmoronar. Pelo menos é isso que passa pela cabeça dos homens, né? Ou boa parte dos homens que se identificam com aquela identidade do ego que a gente mencionou na primeira parte do programa, que é como Eckhart Tolle chama essa construção mental que a gente faz de uma realidade que não existe. E para reforçar isso, ele cresce ouvindo a seguinte expressão: homem que é homem não chora. Não sei se é esse o seu caso, amigo ouvinte, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, para ser muito fiel a tudo isso que a gente está trazendo aqui hoje. Este é o meu caso. Essa é uma crença que eu carreguei durante praticamente a minha vida toda. A ponto de ouvir de uma das minhas filhas, já adolescente na época, eu nunca vi o papai chorar. E é verdade. Eu não chorava na frente das minhas filhas e nem na frente da Eliane. Durante a fase mais desafiante da minha vida, que foi quando a Eliane teve um câncer, eu chorava todos os dias no carro, indo para o trabalho, que era o único momento do dia que eu estava sozinho. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Eliane? Foi uma época bem difícil para a gente, né? Fomos todos pegos de surpresa. E por que eu falo que fomos pegos de surpresa? Pegos de surpresa. Você vê, eu até fico emocionada nessa hora. Essa é a vulnerabilidade. Bom, na época, todo câncer, quando a gente tem uma notícia de um câncer, já tira o chão de muitas pessoas, né? Mas para a gente teve algo ainda mais. Por quê? Eu tive um câncer oral, um câncer de boca. Quem conhece um pouquinho sobre o câncer oral sabe que o grupo de risco, né, de pessoas que têm probabilidade de desenvolver um câncer oral são pessoas do sexo masculino que fumam ou que bebem com mais de 60 anos. Eu tive um câncer na língua com 35 anos, mulher, e nunca fumei. Nunca colocou um cigarro na boca.
E nunca bebia muito, eventualmente, socialmente, né? E verdade, ouvinte, né? Quem ouviu a primeira parte do nosso programa, por que será que eu tive o câncer na boca? Né? Na língua. Será que tem alguma ligação com a comunicação que eu tanto falei aqui? Com tanto que eu alinhei, concordei, ouvindo algumas pessoas falando que eu não falava bem? Pois é. Na época, ouvi, né, que eu tinha criado a doença e, no entanto, aquilo para mim era estranho, né? Como eu criei a doença, né? Eu não queria aquilo. Eu nunca fui hipocondríaca, nada. Como que eu criei a doença, né? Mas com tudo que aprendi, e é isso que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, é que eu resisti, eu reagi a minha vida toda com relação a me expor. Como disse no início, eu vivia cercada de muralhas para me isolar. E hoje eu faço palestras, eu dou cursos, eu estou aqui numa rádio, né, nas redes sociais, falando para centenas de pessoas. Gravando vídeos. Né? E é isso, querido ouvinte. Como eu dizia, nessa época, eu nunca derramei uma lágrima na frente, nem das minhas filhas, nem da minha esposa, nem de ninguém. Eu chorava no carro. Tinha que se manter forte, né? Sozinho. Tem que ser forte. Eu era a rocha onde estava estruturada a força de todo mundo. Isso fazia de mim mais forte, querido ouvinte? Garanto para vocês que não. Não me fazia mais forte, nem um pouco. Aquilo me consumia energeticamente porque eu ficava ligado na energia do trauma e do drama. Eu ficava preso na energia do problema, na energia da limitação. Se você se identificou com essa história, como seria você rir quando tiver vontade de rir e chorar quando tiver vontade de chorar, independente de quem estiver por perto? Como seria reconhecer o seu medo, a sua insegurança e dizer, ok, reconheço e aceito. Chorar, se for essa a sua vontade, e depois perguntar, o que é isso? O que eu posso fazer com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como que eu posso mudar isso? Não espere respostas, querido ouvinte. Sinta a energia da pergunta. Se abra para a consciência que virá depois que você fizer essas perguntas. Fique vulnerável, baixe todas as suas barreiras. Apenas perceba a consciência que virá. Na época mais desafiante da minha vida, quando a Eliane estava com câncer, eu digo isso porque, para vocês terem uma ideia, eu me comunicava com a Eliane durante pelo menos uns 4 meses por escrito. Eu escrevia, ela lia e ela respondia para mim por escrito. A gente não conseguia conversar. Ela teve uma agressão no seu corpo físico que decorreu da própria agressão que ela causou a si própria. Então veja, o câncer em si foi uma manifestação do seu corpo, aquela energia que ela represou durante tanto tempo na sua vida. E para resolver o problema, ela sofreu uma agressão muito, mas muito pior. O Axis, só fazer um parênteses, Edgar, o Axis fala que toda dor manifestada no seu corpo é uma potência que você está negando. Pois é. Isso é tão forte. Olha isso. Né? Uma potência que você está negando. Uma potência que você está negando. Então, se você estiver passando por algum problema de saúde, estiver com alguma questão aí a ser resolvida, analisa a sua vida. Olha para trás e vê o que foi que você se recusou a reconhecer que talvez tenha sido a maior contribuição que você poderia ter oferecido para esse planeta e você não fez. E não importa qual seja a sua idade, ainda dá tempo de fazer. Não importa quantos anos você tenha, reúna as suas forças e coloque em prática. Talvez esteja aí a sua cura.
Na época em que tudo isso aconteceu, eu não tinha acesso a essas ferramentas. Se eu tivesse, eu teria consciência de que aquele problema que eu estava enfrentando era algo que eu não poderia mudar, que não estava nas minhas mãos mudar. E aí eu saberia que quando o problema não pode ser mudado, a dificuldade, na verdade, não é aquela, é outra que precisa ser mudada. É outra coisa que eu preciso transformar em mim, e é por isso que aquela situação está se apresentando, para me trazer essa consciência. No livro Sendo Você, Mudando o Mundo, o Dr. Dan Heer, que é o cofundador do Access Consciousness, fala sobre a vulnerabilidade da seguinte forma: a vulnerabilidade, diferente do que te disseram, não é fraqueza. Pelo contrário, é o verdadeiro lugar de poder e de potência. Por quê? Porque quando você não tem barreiras e nem julgamentos, você abre espaço para a consciência de tudo. Como Edgar disse, reconhecer o seu medo, a sua insegurança e dizer, ok, reconheço e aceito chorar, se essa for a sua vontade. Não porque te colocar uma crença que homem não chora. Ou que mesmo no caso, a gente está falando de homem, dando exemplo masculino, mas muitas mulheres carregam esse peso, que assim, eu sou a durona da família, eu tenho que me manter firme, eu não posso mostrar um sinal de vulnerabilidade, porque você é fraca, né? Eu não posso dizer, chega, eu não aguento mais. Eu não posso falar, não dá mais para mim, porque vai falar, né? Vai ser julgada por fraqueza. Depois, quando você reconhece de fato, ok, estou com vontade de chorar, ok, eu sou assim, eu estou assim, faça perguntas, né? Com a consciência, você não tem nada te apagando, permitindo que o poder e a potência presentes em você estejam totalmente disponíveis. Quando estamos no julgamento ou no auto-julgamento, nós levantamos verdadeiras barreiras, nós já falamos sobre isso aqui no programa, e impedimos que as coisas que serão contribuição nas nossas vidas se apresentem a nós. Então eu pergunto para você, qual é a sua maior vulnerabilidade? E eu vou dizer, a sua maior vulnerabilidade é aquilo que você mais teme. Sabe aquele sentimento que te diz o tempo todo, você não é bom, você não é capaz, você é pouca coisa, você não é suficiente? Pois é. Então, é neste lugar que está a sua maior força, a sua maior potência. Tem um ditado que diz, né, vai com medo, mas vai. Né? É com medo, mas vai. Que é bem isso, né? Se você tem medo de alguma coisa, muito provavelmente ali tem algo interessante para você investigar. Ali tem algo interessante para você vasculhar, perceber, sentir a energia. E se você sentir que expande, querido ouvinte, vá em frente. Aconteceu isso com a nossa filha, né, Edgar? Aconteceu isso com a nossa filha há muito pouco tempo atrás, nossa filha caçula. Pode contar rapidinho? Ela recebeu um convite para apresentar um trabalho fora do país, né, e entrou em pânico. Seria a primeira vez que ela iria viajar para fora do Brasil sem a companhia dos pais. E chegamos a ser chamados na escola, falou, olha, a Beatriz não vai poder embarcar, porque literalmente ela entrou numa crise de ansiedade. Crise de ansiedade grave. Grave, a ponto quase de ir para pronto-socorro, né? E ela ficou naquela base, né? Pensando, analisando, se ia, se não ia. E olha só, o avião vai cair. Pensamentos e se acontecer algumas tragédia. coisas com os meus pais e eu não estou perto, né? Vem tudo quanto é coisa trágica na cabeça. E foi muito interessante porque a gente ficava constantemente falando para ela, faça pergunta, vê se expande, faça pergunta, vê se expande. E aí um dia ela entrou no ônibus, né?
Indo para o aeroporto, né? Na verdade, não. Ela estava indo da USP para um alojamento que eles estavam em concentração. E ela ainda naquela fase, não sabia se ia, se não ia. Aí ela fez a pergunta, olhou para o lado e viu um lambe-lambe colado no muro. Vai com medo, mas vai. Isso é exatamente o que o Edgar falou. Ela viu no ônibus, ela falou, eu tenho que encarar, eu vou. E ali ela tomou a decisão de ir e ela voltou dizendo, foi a melhor experiência da vida dela. A experiência foi muito bom, ganhou, né, o projeto lá, bom, enfim. E tem um livro também muito conhecido que eu vou deixar aqui como indicação de leitura para vocês, que fala com muita propriedade sobre esse tema, né? É de uma pesquisadora e cientista social americana, a Brené Brown. O livro chama-se A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. É esse o título é isso mesmo. Vou até repetir. A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar, olha que legal, gente, ousar ser quem você é. Nesse livro, a Brené diz que ser vulnerável não é perder ou ganhar. É ter a coragem de se arriscar sem ter o controle do resultado. Essa é uma parte muito interessante, né, gente? Controle. A gente consegue controlar alguma coisa na vida, gente? Pensa um pouquinho. Né? A gente quer ter o controle de tudo, mas no final das contas a gente não controla nada. Pois é. A gente não controla absolutamente nada. Então, é muito mais fácil você criar, né? Criar a partir da escolha. Escolha fazer que você vai fazer, que você vai realizar. O próprio Axis e até a física quântica traz isso. Quando você tem uma expectativa, aquilo não vai acontecer. Você está esperando, você está esperando um resultado, né? Enquanto que você tem um livre-arbítrio para escolher a cada 5 minutos. Cada 10 minutos, 10 segundos, aliás, né? Cada 10 segundos você pode escolher diferente. Então não deu certo, escolhe outra coisa, pronto. E o Axis, né, vai dizer o seguinte, né? Baixe todas as barreiras, sem expectativa de nada. Baixar suas barreiras é ficar exposto. É você ter um ângulo de 360 graus, onde você vê todos e todos te veem. Você não vai se esconder mais. Simplesmente esteja com suas barreiras baixadas, para mostrar a todos quem você é. De fato, tire todas as máscaras, mostre quem você é. Sem julgamento, sem conclusões. E sem auto-julgamento, né? Sem auto-julgamento. O auto-julgamento é uma das coisas mais nocivas que a gente pode fazer. Não é pra gente, não. É pro mundo. A gente está prejudicando o planeta, porque quando você se auto-julga, você se coloca naquele lugar da limitação. Você não dá um passo adiante, você não produz, você não é contribuição para o planeta. Então, há algo, querido ouvinte, que é só você que vai fazer por esse planeta. É a sua missão aqui. Não, e se nós temos a propriedade de nos auto-julgar, imagine o julgamento do próximo, do outro, né? Sim. E com as barreiras baixadas, como o Axis propõe, percebendo tudo ao seu redor, você estar disponível para o universo. Lembra aquele grande gênio da lâmpada de Aladim que eu sempre falo aqui? Pois é, o grande gênio da lâmpada vai lhe entregar tudo aquilo que você deseja, sem qualquer expectativa. Você vai estar só recebendo, só disponível. Isso é ser vulnerável. É libertar todo o seu potencial para você ser a grandeza que você é. Sendo você, do jeito que é, simplesmente sendo você. Chega de nos mostrar para o mundo com as máscaras que nos colocaram. Colocaram à força. Né, Edgar? Aquelas máscaras que você não escolheu. Você coloca a máscara da sociedade, do pai, da mãe, da religião, né? Das suas crenças, da classe social a qual você pertence. Né? E
Tem uma cena muito interessante no filme que, inclusive, tem a música que é a abertura do nosso programa, Fique na Pergunta, né? O Rei do Show. O Rei do Show. Uhum. Tem uma cena muito interessante onde um dos atores que faz o papel de um aristocrata, um jovem aristocrata, ele tem que abrir mão da sua classe social para poder ser feliz. Para ele, é uma dor, é um sofrimento, né? Tem um embate importante ali naquele momento. Só que depois que ele escolhe ser feliz, o mundo se abre para ele de uma maneira que não tem nada que supere. Não é classe social, não é dinheiro, não é posição, não é nada que vai superar a sua felicidade. Pois é, então, eu convido vocês, ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando pelas lives, dá uma pausa, vão até o espelho, olhe para o espelho e pergunta quem você é. Você está sendo você mesmo? Ou você está sendo, como Edgar disse, quem que a sociedade quer que você seja? Você está sendo o que a sua família quer que você seja? Você está sendo o que o seu sócio, seu patrão, sua religião quer que você seja? Então, né, isso é ser vulnerável. Olha para o espelho, baixa as barreiras e pergunta, eu sou isso? Né? Sem julgamento. Né? Se você reconhecer que de fato está com uma dessas máscaras, escolha. O livre-arbítrio é seu, a escolha é sua. Simplesmente escolha e arranque essa máscara. Baixe as barreiras. E não há nada maior fora de você. Não existe nada maior fora de você. Tudo que há de mais importante, amplo e sagrado está dentro de você. Queridos ouvintes, nós, como dissemos, temos uma proposta, um convite para fazer para vocês, que foi o movimento que nos transformou, que nos fez compreender essa realidade e colocar para fora toda a nossa vulnerabilidade e que nos empoderou para que a gente pudesse ser a gente mesmo, sem máscara, sem sofrimento, sem dor, sem trauma e sem drama. Quando nós conhecemos as barras de Axis, tudo isso foi transformador. É por isso que nós decidimos ser multiplicadores desta ferramenta que é tão mágica, que é tão importante, que é tão fácil, que é tão simples e que está à disposição de qualquer pessoa que tiver interesse em se aprofundar. Por isso, o nosso convite para amanhã, dia 19 de janeiro, um curso de barras de Axis que vai acontecer comigo. Eu vou facilitar essa classe para quem tiver interessado. Então, se você quiser, entre em contato conosco pelo celular no número 11 97274 7997, 11 97274 7997, para ter mais informações. O curso ocorre próximo ao metrô Vila Mariana. Próximo ao metrô Vila Mariana, pertinho do metrô, né? É um curso o dia todo. Mas se amanhã não for um dia favorável para você fazer, você também pode entrar nos nossos sites e verificar. Nós temos uma agenda com várias datas, agora em janeiro, também em fevereiro. Né? A próxima data, depois de amanhã, será no dia 27. Enfim, você pode acessar os nossos sites e se informar. O endereço do site da Eliane é o www.elianebim.com.br e o endereço do meu site é o www.edgarbim.com.br. Obrigada a todos pela audiência, obrigada ao pessoal das lives, do Instagram, do Facebook. Tenham todos uma excelente semana. Obrigado a todos, até o próximo sábado e fique na pergunta. This is me.